certeza que você já procurou um podcast de Harry Potter em todos os lugares. Não na sessão reservada. Você falou na voz do Snape, em Tentei, homenagem ao você viu? episódio de hoje. Cara, esse é um episódio que, desde os primórdios lá atrás, quando eu criei canal no YouTube, um dos temas mais assim, difíceis, mas ao mesmo tempo legais de se tratar, é sobre o personagem de Severus Snape. Então decidimos trazer um tema aqui no Sessão Reservada só sobre o Snape. Abram na página 394. Depois de todo esse tempo... Abram na página 394. Na moral, isso aí Referências! Ó, galerinha, é o seguinte, hoje a gente vai falar aqui, esse episódio está saindo no Observatório Potter, o último sobre personagens injustiçados saiu no Caldeirão Furado. O Diego só troca de camiseta, eu fico com a mesma, mas Aliás, no último eu esqueci de trocar de camiseta. é uma coisa que eu tô nem aí, eu vou com a mesma, eu gravo os meus vídeos seguidos com a mesma camiseta. Gente, eu como um bom corintiano, é até triste estar usando essa camisa aqui, eu me sinto mal até. Vai, Corinthians! Desculpa. Parece que Ontem ganhou, né? Ganhou 1-0. Ontem jogamos contra o Velo Clube. Gente, é o Também seguinte... se não ganhar, né? Nossa, porra. O Yuri Alberto fez um gol, aí os caras... Ele foi comemorar com a torcida, aí o jogador do Corinthians abaixou o calção dele, aí ele ficou abraçado com a torcida ali de cueca, só. Aí só, Yuri Alberto, o pelado da Fiel. Galera, nada melhor que começar um episódio sobre Severus Snape, falando sobre o Yuri Alberto, mas eu acho que antes de qualquer coisa que a gente vai comentar aqui hoje, lembrem-se, por favor, dê os recados aí. Nossa, é tipo um empregado, né? Vai lá, dá os recados aí. Se tá assistindo a gente no YouTube, deixa seu like, comentário, compartilhe. Se estiver ouvindo nas plataformas de áudio, avalie. Sua avaliação é muito importante pra gente aí. Também comenta o que você tiver pra comentar aí. Principalmente depois da discussão do episódio de hoje, principalmente depois de que falaremos de Severus Snape. Se o Severus Snape é um personagem amado ou odiado, é o que a gente vai descobrir depois da nossa discussão de hoje. A galera que ama o Snape não gosta muito de mim, não. Ah, é? E a pessoa que ama o Snape gosta de mim. Ou seja, nós vamos brigar nesse episódio aqui hoje. Não vamos não. Não vamos não, Vamos tô não. brincando. Galera, é o seguinte, momento berrador aí, não vamos não. Momento berrador, mande a sua mensagem, se você quiser aparecer no final do episódio, com a sua opinião sobre Severus Snape. E vamos lá. Eu acho que o episódio hoje, ele gira mais em torno... Eu não quero ter um lado bom ou lado ruim do Snape. Lógico que a gente vai falar todos os lados do personagem. Só tem lado ruim. A gente vai falar de todos os lados do personagem, mas principalmente acompanhar um pouco da sua trajetória, assim, né? Assim, do que foi e do que representou o Snape. Inclusive, agora no dia 14 de janeiro, a gente completou 10 anos sem o Alan Rickman. Né? 10 anos que o Alan Rickman faleceu. Eu lembro que na época que o Alan Rickman faleceu, foi muito triste pro fandom, porque, de fato, ele foi um ator muito amado entre os fãs, né? E ele conseguiu trazer pro Snape uma coisa de... um jeito dele, né? Porque aquele jeito do Snape nos filmes, ele é bem diferente do jeito dos livros. Com certeza. Né? Os filmes, eles trouxeram mais esse lado... Ele quis trazer um Snape mais seco, de poucas palavras, uma coisa mais assim, né? Não falo muito. E os livros já é um Snape muito mais passional. Sim. Mas você, Caco, eu queria te fazer uma pergunta. A primeira vez que você leu Harry Potter, ou a primeira vez que você acompanhou, você lembra o que você pensava do personagem do Snape? Eu detestava o Snape. Sempre sempre tive ódio dele. Mesmo com a revelação do final. Não, depois com a revelação eu fiquei muito surpreso. Eu fiquei tipo, nossa, cara, olha, mas mesmo assim ainda tinha um certo ranço, sabe? Um ranço do personagem. Porque não foi pra mim, claro, é uma grande redenção que ele tem ali, mas pra mim, na época, era uma coisa muito mais do sentimento que eu tinha enquanto lia do que uma análise da construção do personagem, sabe? E o meu sentimento quanto a ele era... Eu não gostava dele. Sabe? Certo. Não gostava do Snape. Claro que quando a gente vê ali, a gente descobre... Eu não sei se por eu gostar mais... Eu gostava muito mais do Harry. Gostava dos marotos e tal. Então, quando eu descobri ali, né, que os marotos
atormentavam o Snape, eu não via muito como uma coisa unilateral que vinha só dos marotos. Eu nunca enxerguei dessa Sabe? forma também. Até porque não era. Então, assim, eu ficava do lado dos marotos, sabe? Tipo, eu ficava. Aham. Até hoje eu fico, sabe? Claro, hoje mais velho, a gente vê assim, nossa, as coisas poderiam ser resolvidas de maneiras diferentes. Uhum. Mas eu não acho que o Snape era o coitadinho da Silva como pintam, assim, sabe? Então eu sempre tive essa relação com o Snape. Eu não acho ele um coitadinho. Claro, Uhum. ele tem uma história muito complexa, ele tem todo o background dele ali que com certeza levou ele a escolher certos caminhos. Mas eu acho que uma coisa não justifica a outra. A gente consegue Sim. entender o porquê ele segue certos caminhos, mas não quer dizer que seja justificável, sabe? Não quer dizer que, não, ele fez porque aconteceu isso com ele no passado. Não, então tudo bem. Não é isso, sabe? Não é assim que funciona. Então eu quando lia, assim, quando eu li a primeira vez, que eu via o Thiago zoando o Snape ali, e aí o Harry fica até... O Harry não se sente bem com isso, né? Eu até ficava pro Harry, vai, Harry, vai, tá certo, tinha que zoar mesmo, esse Snape era mó otário, sabe? Era o meu pensamento em relação ao Snape. Depois que a gente vê a redenção dele e vê como ele foi tão importante pra história, aí muda um pouco pra mim o lance de tipo, peraí, ele não era tão otário assim, ele era otário, mas Sim. ele tinha um ponto ali de, sabe? Eu gosto muito dessa definição de ele não era otário, mas sim, ele era um pouco otário. Assim, ele tinha a sua porcentagem. De canalha, não canalha, canalha é um termo, mas é um cara que ele sabia que ele ia ofender crianças. É um cara... O Snape, pra mim, é uma definição daquela que vem... É o cara que precisava de uma terapia, mano. Acabou, Pois é. sabe? Ele precisava de uma terapia. Cara, porque o próprio... Eu queria que o amor dele, esse amor que ele sentia pela Lilian, tudo, fosse ao menos melhor desenvolvido. Com certeza. Sabe? Por quê? Por que eu falo isso? Porque muita gente fala, ele não sente amor, ele não sente apaixonado. É obsessão, É obsessão. Tudo que ele sente que ele fez pelo Harry é remorso, é amargura, ele é assim, trata mal os alunos porque ele realmente se arrependeu, porque parte da profecia que ele ouviu lá da professora Trelawney, isso lá atrás, ele foi, né, falou pro Voldemort de um menino nascido, né, no final de julho. Cara, é aquilo, podia ser o Neville, podia ser o Harry, assim, né, por aí. Mas o Snape, ele é um personagem, pra mim, que eu particularmente, eu sempre gostei muito dele. Sim. Assim, eu admito, mesmo gostando do personagem, você pode admitir falhas do personagem, Claro. ou momentos cruéis dele. Eu acho um absurdo aquela cena do Snape que modificam os dentes da Hermione pra ficarem gigantes, e ele chega na Hermione e falou, não, pra Não vejo mim, diferença. não vejo diferença nos livros. E é bizarro. Aí você tá falando isso pra uma criança de 12, 13 anos, sabe? Então, o Snape, ele gera esse conflito, mas eu sinto que até hoje existe muita discussão em cima desse personagem. E o fato de existir tanta discussão é um dos motivos que a gente tá fazendo sessão reservada de hoje. Porque, na verdade, o que é o Snape, sabe? O que é Severo Snape? Começando lá da infância dele, um pai abusivo que batia nele, batia na mãe na frente dele. Começando com o pai lá, né? O Tobias Snape, a mãe a Ellen Prince, né? E ele vinha de uma família conturbada. Dá o direito dele ser um cuzão com todos? Não dá o direito, mas explica. Dá um pouco mais de profundidade. Dá profundidade, exato. Mas Hogwarts tem essa coisa, sabe? Eu acho que Hogwarts, pelo menos na época que o Snape estudou ali, a gente tá falando dos anos 70, né? O Harry estudou em 91, 90. O Snape ali nos anos 70, no meio de uma primeira guerra bruxa ali, Sim, né? Bem dividido. Com todo mundo tá bem dividido. Muitos bruxos da Sonserina, não, de outras casas também, mas principalmente da Sonserina, tinham esse aspecto, né? De, tendendo pro lado dos comensais da morte e tudo. E aí o Snape vai lá e é escolhido pra Sonserina. Você acha que isso foi um fator determinante pra ele se tornar um... Cara, me diga com quem tu andas que direi quem tu és. Já ouviu esse ditado? Sim, já. Então, com certeza as amizades que o Snape teve foram importantes pra que ele seguisse o caminho que ele seguiu. Com certeza. Porque o problema não era os marotos faziam bullying com o Snape. Beleza, mas e os caras que o Snape andava que faziam bullying com os outros? Que fazia, inclusive, artes das trevas.
Mas é verdade. Mas é verdade. Porque tem uma coisa que me Aham. incomoda muito, é a dualidade rasa. Certo. Dualidade rasa me incomoda. Bem e mal. Aham. Pois Nada é. é assim. Nada é assim. Aham. Então, a gente pode... É por isso que eu falo. Eu não gosto do Snape. Certo, Mas eu amo o Snape. certo. Eu não gosto do Snape, mas eu amo o personagem Snape. Eu acho ele super bem desenvolvido. Eu acho ele super bem escrito. Ele é muito complexo. E eu adoro isso no personagem. Mas... E eu reconheço as coisas boas que ele fez. Assim como eu também não gosto das coisas ruins que ele fez. Aham. Só que eu não tenho um amor cego por ele. Eu não tenho um amor cego pelo Snape. E tem gente que quer justificar, assim, tudo dele. Não, ele era maldoso com as crianças pra manter a pose é. de espião. Não era. Ele É, era um verdade. cara todo problemático. Ele era. É verdade. Você entendeu? Aham. Ele era um cara todo problemático. Sabe? E ele buscou, ele só cuidou do Harry ali, fez as coisas por remorso. Ele poderia ter remorso, mas eu acredito que ele estava fazendo aquilo realmente porque ele queria fazer, porque ele se comprometeu em fazer aquilo. Aham. Você entendeu? Em honra da Lilian. Eu Certo. acredito, então eu não acho que porque ele fez A, ele deixou de fazer B. Não, ele pode fazer A e B. Ele pode ter o remorso por conta da profecia, Aham. isso pode corroer ele pode achar uma porcaria, ele pode se sentir um lixo por causa disso, mas ao mesmo tempo ele pode honrar e proteger o Harry, entendeu? Você acha que os livros, eles falharam em mostrar melhor esse sentimento que ele tinha pela Lilian? Os livros... Tipo, ele realmente era apaixonado por ela? Assim, ou é uma parada assim... Não tô falando de amor agora, eu estou falando porque eu acho que na hora que a gente vê as memórias do príncipe, a gente não viu nem 10% Uhum. do que de fato ocorreu durante essa amizade deles. Sim. Desde os 10 anos, mas aí ele vai pra Sonserina. Mas ainda assim, eles tinham uma amizade. E o Snape vai pro lado ali, Tinham, né? Tá... isso daí, quando acontece a treta deles ali, eles estão mais ou menos... Eu acredito que eles estão no 5º ano, se eu não me engano. Ali, isso, que Eu ele não- chama ela que de é sangue por conta ruim. eles prestaram os nomes, né? Isso, Eles é. estão no 5º ano. Então, assim, a Lilian, a gente vê... Eu não acho que foi mal explorado. Não, mas isso que eu falo, eu sinto falta no livro. Em que momento? Aham. Tá, ele fala, depois de todo esse tempo, sempre. Tá, eu fiz as minhas escolhas de vida, eu fiz pela Lilian. Eu cuidei do garoto pela Lilian. Sim, porque ele amava a Lilian. Mas tá, aonde entra, na balança do amor, aonde entra esse amor, entendeu? Porque muita gente fala, era um amor possessivo, era um amor... Eu queria entender melhor esse amor que ele sentia pelos personagens e se em algum momento foi recíproco. Uhum. Mas aí pode ter sido recíproco aquela questão da que a gente entra, do amor de amizade, de o Snape ficou na friendzone, mas tudo isso eu acho muito raso. É. Sabe? Eu acho muito raso falar, o Snape ficou na friendzone, ficou com raiva e porque ela começou a sair com o James. Eu acho tudo isso muito raso. É muito Tá? raso mesmo. É raso. Sim. Em que ponto entra o amor? O amor, ele fez tudo isso pela Lilian porque ele amava ela, porque de alguma forma ela foi importante pra ele, por algum motivo, que a Sim. gente podia ter desenvolvido Uhum. um pouco melhor pra gente não julgar o amor dele. É um Certo. amor pela pessoa, pelas características boas da Lilian que ela tinha, Uhum. pela inteligência, por ela ser uma mulher bonita, ou por ela ser uma mulher com boas características de personalidade, ou era simplesmente um amor, nossa, eu sou apaixonado por você porque você é bonita e só. Não, com certeza. Sabe? Eu entendi seu ponto e eu acho que algumas coisas poderiam sim ter sido melhor exploradas, mas eu acho que algumas coisas também ficam ali, não precisam ser explicadas. Algumas coisas ficam subentendidas. Tá. Ele desenvolve uma relação com ela desde cedo, o Snape... Que começa uma relação de amizade, duas crianças, e né? aqui o Snape era uma criança que ele via aquele cenário terrível do pai que odiava magia, Sim. né, que era um trouxa, sendo abusivo, violento, né? Sim. E aí ele começa a ver uma menininha que tem magia também. Então a ambição dele é ir pra Hogwarts, né? Querer ir pra Hogwarts pra fugir daquela realidade cruel que ele vivia, né? E aí ele vê a Lilian, que é mágica, né? Que tem a magia, que é bruxa. Uhum. E aí acho que na hora ele já dá um negócio... É muito mais uma... ele preenche muito mais uma coisa que faltava nele com isso do que ela. Entendeu? Tá. Justo. Então, tipo assim, ele preenche muito mais uma coisa que falta nele, conhecendo a Lilian, desenvolvendo ali uma relação com ela, do que ela
Assim, ela não tem essa... Porque ela vem de um lar dos pais que estavam super orgulhosos dela, que a irmã tinha um problema ali, Sim. mas os pais estavam super orgulhosos, ficaram super felizes Sim. que ela era bruxa, sabe? Né? Então, eu acho que daí ele já meio que vai desenvolvendo isso, esse apego emocional, porque a primeira pessoa fora da casa dele... Você falou tudo aí. Apego é emocional. dependência emocional. Exato. Tá? Exato. Eu gosto dessa palavra dependência emocional porque eu não gosto da palavra possessivo, tá? Aham. Eu não acho que em nenhum momento o Snape Não, chega... ele não foi Você possessivo. só vai ser minha. Não, em nenhum não, momento ele faz não. isso, sabe? Tanto que quando a Lilian fala pra ele assim, ó... Acabou a chamou de amizade. sangue ruim, beleza. Ele vai pedir desculpa, ela fala, não tem desculpa, acabou. Exatamente, Acabou. Ele cara. não vai. Beleza, depois ele vai. Ele vira comensal da morte, ele segue os caminhos dele. Mas não só por isso, entendeu? Não é uma coisa que. Não, Era por uma coisa conta que da já Lilian, estava sendo encaminhada também ele já e tava, desenvolvida. Ele já andava com a galera, ele já, Isso. tipo. Você entendeu? Aham. Já era uma ambição que ele tinha, sabe? Cara, e você falou, né? E o Snape, querendo ou não, você falou, ele enxergou nela esse conforto emocional, tudo que faltava nele. E ela encontra nele, querendo ou não, o Snape tem uma introdução, ele é um rapaz esquisito, Sim. né? Ele é um rapaz, assim, que... né? Desajustado. Né? Desajustado. Eu enquadro o Snape como um grande emo, assim, tipo um Kylo Ren da vida. Pode tá? crer. Umas coisas assim, meio... Eu enxergo o Snape nessa... Se a gente for comparar com algum personagem, sabe? Uma coisa meio... os problemas da família, o desenvolvimento dos personagens acabou tornando esse garoto mais recluso, um garoto mais, né? Diferente, estranho. Mas aí a gente vai pra cena lá do Expresso de Hogwarts, Certo. tá? Pela primeira vez, ele tá indo pra Hogwarts pela primeira vez, sentado no mesmo vagão que a Lilian. E a gente vê realmente já o Snape discutindo com o James. Muita gente fala, né, que o bullying começou ali, mas eu acho que eles discutem sobre coisas que crianças é uma troca discutiriam. de farpinhas ali, né? Que a gente tá falando que eles discutem sobre casas de Hogwarts. Pô, mas por que o Snape, eu genuinamente, ele tem essa coisa pela Sonserina Estudo, de já conhecer bruxos das trevas? Ele acha... Não, eu acho que, assim, quando ele entrou em Hogwarts, ele já sabia uma quantidade de magia das trevas que, pra idade dele, não era pra conhecer, entendeu? Tá. Então, assim, ele vê a Grifinória como uma casa de atleta, sabe? Daqueles Os fortão, populares, os playboy, né? Pra quem valoriza músculos ao invés de cérebro. Isso, ele fala, ele usa até essa frase, né? Ele fala isso. É tipo uns playboy lá, aquele filme que você assiste de comédia romântica, Que sempre é tem o jogador de futebol americano. Steve do Stranger Things, assim. O jogador de futebol americano, ele enxerga a Grifinória assim, e ele é o lado, em teoria, né, o lado correto, mas, na verdade ele não é, né? Ele já chega com um pensamento... Até porque não tem um lado correto. Exato. Todos os lados erram e, né? São 4 casas de Hogwarts. E aí eles começam a se bicar, ele e os marotos, ele e o Lupin, o Sirius, o James. E tem aquele momento que eu acho que é crucial na história do Snape, quando realmente eles tinham uma ideia de colocar a vida do Snape em risco. E eu queria discorrer um pouco sobre isso pra ver o que você pensa sobre. Porque eu acho importante pro desenvolvimento do personagem. E aí, se o Sirius não avisasse? Se o Sirius não avisasse, olha... É o Thiago, né? Não é o Sirius? É o Não, Thiago. É o Thiago? Ah, o James. Porque muita gente... Olha como é interessante isso, né? Porque muita gente fala... é o James que avisa de última hora que foi uma peça pregada pelo Sirius. Lá do Salgueiro Lutador, não foi? E aí, o que você pensa genuinamente sobre isso? Aquilo ali, cara... Do James não, porque o James vai meio que fala, né, pra... mas o Thiago, ele fica com receio de... Nossa, se pegarem isso aí, vai dar uma merda gigantesca. Vamos... Tipo, é uma coisa meio pra livrar ali o próprio umbigo, né? Mas também... Vocês acham que a galera coloca muito peso nisso? Eu acho que coloca muito peso. Nessa situação específica, sim, porque, mano, eles tinham 15 anos, tá ligado? Não é uma coisa que, tipo assim... Pô, o Sirius foi lá, quis fazer uma zoeira, tipo assim, você quer então... Porque o Snape ficava querendo armar a expulsão deles, né? O Snape ficava tentando armar a expulsão deles ali. E aí eles pegam e o Sirius tem uma ideia de que, nossa, vai ser legal a gente colocar e dar um susto nele pra ele ver o lobisomem.
Tá. Mas ele não é... tipo, mas só colocava vê, ele em tá risco ligado? por causa de É. encontrar o Lupin ali o transformado, né? Lupin... Aí só que o Sirius foi uma completa falta de noção isso dele. Foi, Não, pois tipo é. assim, foi muito Colocou irresponsável. realmente a vida dele em Sim, risco, foi né? muito irresponsável. Não foi uma coisa legal de se fazer, tá ligado? Mas eu não acho que tenha sido uma coisa de, nossa, vou fazer pra matar o Snape. Tá. Não foi, Eu vou pegar um sabe? exemplo aqui. Vou pegar um exemplo que acontece no primeiro livro, Pedra Filosofal, Aham. que é o Draco enganando o Harry lá, falando pra ele ir pro Duelo à meia-noite. Duelo da Meia-Noite. E eles acabam indo pro Fofo, Uhum. que em teoria poderia ter causado... Sim. Claro que o Draco não sabia do Fofo, Exato. tá? Uhum. Mas assim, querendo ou não, a gente... Crianças pregam Aham, peças. sim. Cara, Ainda assim, eu acho criança- muito arriscado, tá? Eu não estou a favor do Sirius nessa história, Não, também muito, porque realmente ele podia Sim. ter morrido. Não Né? foi maneiro. Aí, mas que bom que eles se arrependeram. Exato, é. Sabe? Que bom que o James... Não, o Sirius fala assim, quando o Harry vai confrontar, o Sirius fala assim, cara, a gente era idiota, a gente tinha 15 anos, e aí o Harry até fala, eu tenho 15 anos hoje. Aham. Tipo assim, o Harry tem uma Numa de mentalidade... querer tentar... O Harry tinha uma mentalidade Pô, mas diferente, 20 anos sabe? atrás, né? Só que assim, o Harry, ele tem uma carga de responsabilidade em cima dele que os Sirius, eles não tinham. O Harry é o menino que sobreviveu, Sim. entendeu? Então ele tem uma noção muito diferente de realidade do que Sirius marotos tinham na época, que eles eram todos de zoeira, entendeu? E quando a gente vê os marotos, qualquer história que você conta sobre os marotos, até mesmo tem uma história que a própria J.K. Rowling escreveu pra um leilão beneficente. Eles fugindo da que polícia. mostra eles fugindo da polícia, o Sirius e o James, né? Aham. E eu acho que os anos 70, mesmo no mundo bruxo, embora a fase Era uma hippie, coisa né? rebelde. A fase hippie lá do mundo trouxa, Aham. e no mundo bruxo, eu acho que tinha essa coisa, sabe? De Rebeldia, moto, né? rebeldia. Então combinava mais com a personalidade dos marotos na época, Uhum. por isso que é um pouco mais justificável essa época Não é da justificável, é entendível. entendível. Nessa época de Hogwarts, essas brigas ou essas Sim. brigas. É igual. Não, Cara. e mano, pelo amor de Deus, vocês não frequentaram escola, não? Sabe, pô, Lembra que o isso pessoal é fala real. dos anos 90 ou É. 80, o bullying era uma parada real? Gente, isso é verdade. Mano, Sabe? é real, isso acontece, você entendeu? Isso acontece, não tô falando que é legal. Mas Mas acontece. é realidade. Sim, Acontece, sabe? acontece. E, cara, o lance esse lance do Snape, dele ver o lobisomem, pô, aí se a gente parar pra ver, beleza, foi zoado o que o Sirius fez, foi arriscado, mas o Snape, o que ele queria fazer? Ele queria expor um aluno que sofria de uma condição que era completamente, Pô. que marginaliza. E depois ele conseguiu o que ele queria. Igual a gente conversou lá, que ele denuncia o Lupin. Denuncia não, mas conta pra todo Conta mundo pra que o todo Lupin mundo era era lobisomem lobisomem, e ele prisioneiro. perde o emprego. Exato. Então ele queria expor uma situação de um outro cara, de um adolescente que era marginalizado por sua condição genética ali de licantropia, entendeu? Pois é. Então, assim, tem certo? Tem meio certo? Tem inteiro errado? Não tem, tá ligado? Tá todo mundo fazendo merda O ali. Snape é visto como esse cara oprimido, né? É. Cheio de raiva, que assim, não vê a hora de tentar fazer alguma coisa pra pelo menos ele se sentir melhor na Sim. condição de personalidade dele, que ele mesmo se acha tipo um bosta, sabe? Exato. Eu, sinceramente, eu não acho o Snape um santinho quando era novo. Ai, coitadinho, não acho. Os marotos também não eram, nossa, os super legaisões. Eles também, tipo, eram meio babacas com algumas situações. Mas lembrando, Mas é- tinham 15 anos. Exato, tá ligado? Eles- Mano, eu provavelmente fiz coisas aos 15 anos que hoje em dia eu não faria, que eu acho idiotice, sabe? Eu vou pegar um exemplo que eu acho muito legal, que é da Casa dos Gritos, né? Aham. No Prisioneiro de Azkaban, no terceiro filme. Sim. E eles chegam, eles começam a se tretar, parece adolescente. Aham. Mas o Sirius ficou 12 anos preso. Uhum. O Sirius, ele foi preso com 21 anos de idade. Sim. 21 anos de idade e ficou numa cela de prisão Uhum. por 12 anos. Sim. Cara, 12 anos. Então, é lógico que ele ia sair, ele não ia se sentir o adulto Sirius. Não, e o Sirius, Sabe? ele é super irresponsável. Ele é super irresponsável. Quando ele fala pro Harry assim, quando o Harry é atacado por dementadores lá no em Ordem da Aham. Fênix, ele fala, pô, queria eu ter sido atacado, você teve um verão bom, eu tô aqui trancado. O Harry Ele fica tipo assim, gostava dessa coisa de sair, tá né? ligado? Então ele é risco, né? irresponsável, sabe? Ele não tá ali pra ser, nossa, um exemplo de ser humano. Ele vai como animago ali na em King's plataforma, Cross. exato. Ele gosta do risco, né? Exato. Uma coisa de querer. Exato. E a gente chega nesse momento que o
Snape, ele é escolhido pra Sonserina, e uma pergunta que todo mundo me faz, ou faz também numa discussão Aham. sobre o Snape, é se ele teria sido diferente pra ele se ele tivesse sido escolhido, por exemplo, pra Grifinória e fosse pra mesma casa da Lilian. Eu acho que Hogwarts, ela pesa um pouco em termos de... realmente você Moldar. é influenciado, Aham, cara. sim, com certeza. Você é influenciado. Pô, Sim. apenas bruxos maus. E eu acho que isso foi um pouco de falta de desenvolvimento da história, tá? Uhum. Eu acho que a história devia deixar mais clara que outros bruxos foram maus e foram de outras casas de Sim. Hogwarts. Faltou um pouco de desenvolvimento que existiram Não, e comensais da pegar- morte, sei lá, de Corvinal, comensais da morte da Lufa-Lufa, sei lá. Sim. Exemplo. Não, e assim, a gente pega na história do mundo bruxo, vamos desde que Hogwarts existe, quantos bruxos das trevas teve da Sonserina? Sabe, teve o Voldemort, que é o maior. Alguns bruxos que tinham visões distorcidas e preconceituosas, ok, mas chegaram a ser bruxos das Sim. trevas, você entendeu? Mas isso... Mas Isso também, sabe? É. Mas e os bruxos que tinham visão boa de mundo? Que tinham uma visão não preconceituosa? Eles também estavam ali na Sonserina, sabe? Também tinha, mas por que eles não são explorados? Porque justamente a Sonserina é colocada como rival da Grifinória e isso no livro ficou uma dualidade rasa, entendeu? Uma coisa é você justificar a atitude de adolescentes. Ok, eles tinham 15 anos, tudo bem. Aham. Mas o Snape continuou desse jeito adulto. O Snape ele não amadureceu os traumas dele, ele não trabalhou isso, você entendeu? Vamos pegar uma analogia que o Sirius ficou preso numa cela de prisão e o Snape ficou preso dentro do Numa próprio cela arrepentimento da cabeça psicológica, dele. aham. Uma cela psicológica, Sim. onde ele não conseguia ver uma criança de 11 anos sem associar ela ao pai. Exato. Assim, porque ele não tinha superado Sim. os traumas que ele sofreu na época de Hogwarts, então Uhum. ele chegava no Harry James. O que pra mim torna ele ainda mais grandioso como personagem e como pessoa mesmo na história, torna ele ainda maior, porque mesmo assim ele ainda faz as coisas pra ajudar. Tipo, pô, ele mesmo assim ele meio que passa por cima de toda essa coisa dele do jeito dele. Fazendo sendo arrogante, sendo cruel, maltratando, sendo frio, do jeito dele ele ainda faz. Mas ele não deixa de cumprir o que ele honrou, tá ligado? Isso pra mim torna ele grandioso nesse aspecto. A Lilian e o James morrem em 81 aos 21 anos. Sim. Em que ano o Snape ouve a profecia da É Trelawney? no começo desse ano. É no começo de 81. Uhum. Então ele já estava formado em Hogwarts. Já era comensal da morte, né? Ele já era comensal Já. da morte, ouve a Trelawney lá no bar, lá com o Dumbledore, e né? vai levar informação. Quando ele leva essa informação... Isso é importante a gente falar. Quando ele leva essa informação, o que ele tá querendo ajudar o Voldemort, obviamente, lógico, de uma ele forma ouve direta, informação né? e tipo, olha... E vai contar, vai fofocar. Mas, então, esse é o ponto. Ele não pensa no Harry, né? Não, é que ele não... Quando ele ouve a profecia... Aí vai pro Ele Voldemort não escolher pensa- se quem o Voldemort vai escolher atacar, É que quando não? ele ouve a profecia, ele não associa ao Harry, a Lilian, nada disso. Ele só associa, pô, alguém com poder de destruir o Lorde das Trevas. Quando é entendido, tipo assim, putz, ele vê a Lilian. O Harry e a Lilian, tipo assim, se é o Harry e a Lilian, pô, entendeu? Então assim, pode afetar a Lilian. Aí ele vai pedir ajuda e ele fala pra proteger só a Lilian, tanto que o Dumbledore fala assim, e os outros dois? Aí ele é um cuzão. E aí o Dumbledore fala, e os outros dois? Você entendeu? Eu tenho nojo. E o Dumbledore fala, você me dá nojo. Cara, isso é muito foda. É muito. Porque... E aí que ele fala, não, então esconda todos eles. Nossa. Tá ligado? Cara, essa frase do Dumbledore é muito forte, né? Sim. Você me dá nojo. Uhum. Cara, porque mostra o lado mais... Pra mim, mostra que o Snape tava passando pelo seu momento mais bitolado Conflitante também. nessa época, né? Uhum. Mas, em teoria, ele decide atacar o Harry, porque ele acha que é a profecia... O Voldemort, no caso, né? E aí, o Snape tem essa conversa com o Dumbledore nessa hora... O Snape ele vai pedir ajuda pro Dumbledore. Que ele descobre que o Voldemort vai atrás do Harry, Na né? realidade, o que acontece? O Dumbledore fala assim, certamente você pede pro seu mestre pra poupar a mulher que você ama. E o Snape fala, eu fiz isso.
E aí que ele fala, você me dá nojo, então tudo bem se o pai e a criança forem mortos, mas ela tem que ficar viva. E aí é por isso que o Voldemort dá a escolha pra Lilian de sobreviver. E ela escolhe morrer, e por isso faz o sacrifício. Então é uma junção de fatores. Isso foi crucial para que o Harry sobrevivesse. É muito bizarro, é muito complexo. Você tá vendo que não dá pra analisar, tipo, bom e mal? Porque Não muita tem gente como. que fala mal do Snape, né, comenta sobre esse caso Sim. da profecia. Mas olha aqui, né, Então, o que salvou a vida do Harry parece que desde o início foi, claro... Ele foi o executor, ele foi o carrasco, o executor e o salvador. Você entendeu? Bizarro, né? Ele foi o carrasco, o executor e salvador, mano. Ele foi por conta dele que o Voldemort soube a profecia. Ele pede pra poupar a Lilian. Então, esse pedido de poupar a Lilian faz o Voldemort dar a escolha pra ela de sobreviver. Ela escolhe morrer Que pra ele salvar fala, o se filho. afaste, né? Ele dá fala, se afaste. Exato. Ela escolhe morrer pelo filho, cria proteção, o Voldemort sofre sua queda. Mas, se o Snape não contasse a profecia, nada disso teria acontecido. Entendeu? Pra começar, o Voldemort nem ia atrás do Harry. Então, assim, é uma mistura de coisas, sabe? Que pra mim é muito, muito pobre, muito precário você só olhar e falar, não, o Snape fez isso, isso, isso e isso. Beleza, ele fez, mas é o desenrolar da história, sabe? Tipo, ele fez, ele tá errado, fez errado, mas assim, ó, desse erro deles surgiu isso, entendeu? Mas não é justificando o erro, mas observando as ações. Mas, cara, eu fico me perguntando, ele não sente, de não sentir o remorso pelo James ou pelo Harry, mas depois, quando ele entra em Hogwarts, ele fala pro Dumbledore, olha, agora então proteja o garoto. Tipo, proteja o Harry. Sim. Então ele pegou como... Vamos enxergar assim? Eu amo a palavra propósito, tá? Eu amo a palavra propósito porque eu acho que toda pessoa nasce nessa vida com algum propósito. E eu enxergo, e eu acho que isso que move as pessoas, né? Você se enxergar, porque pode ter certeza que quando uma pessoa sente que ela não tem mais propósito, ou não, aí que entra uma fase sombria ou profunda da vida da pessoa. Enquanto você sente que você tem algum propósito, isso te move. E eu quero enxergar que o Snape não tinha propósito nenhum na vida dele, tá? E ele enxergou nisso de pelo menos salvar ou cuidar do Harry, mesmo indo contra tudo que ele odiava, como um propósito de vida. Sim. Beleza, eu perdi a mulher que eu amava, mas muito mais que isso. Por isso que eu falo que eu queria mais desenvolvimento pra esse amor dele pela Lilian. E não é uma coisa que, nossa, eu perdi a mulher que eu amava. Eu causei a morte da mulher que eu amava. Então, é isso que ele sente, mas entendeu? é o que a galera pega muito no pé. Fala, ele só fez tudo o que ele fez. É isso, é por remorso, por isso, por eu acho que aquilo. ele tinha o remorso, mas não impede, uma coisa não impede a outra, sabe? Eu gosto quando ele está com almofadinhas, quando ele grita, né? Ele está com almofadinhas e você vê a feição. Cara, rever essa, tanto no livro quanto no filme, tá? Rever essa cena, você consegue ver o Alan Rickman por um segundo mudando a feição e voltando ao normal. E, cara, por isso que eu falo, eu gosto muito, cara. E eu acho que o Alan Rickman, ele conseguiu, embora, né, você vê que o Alan Rickman, ele escreveu vários diários, né, Sim. ao longo da vida. Não sei se você já chegou a ler sobre isso. E ele fez duras críticas aos filmes, né? Sim. Criticou, por exemplo, ele foi assistir Pedra Filosofal, putz, achei que a trilha não... Ele faz algumas críticas até meio pesadas. E ele fala que, acho que chegou na época de Azkaban, ou de câmera, ele fala, não vejo pra onde meu personagem tá indo, sabe? Sim. Não vejo sentido mais no meu personagem. Até que ele começa a entender. E esse momento ele estar com almofadinhas, pra mim, é muito bom, cara. Ele mostra que o Snape do Alan Rickman, ele decidiu ir pra um lado... Você nunca vai entender o que eu tô pensando, assim, né? Você nunca vai tentar... Tanto que ele só é um personagem assim, né? Tem um detalhe do figurino do Snape, do Alan Rickman, da roupa ser completamente fechada até embaixo, de ser fechada assim, como porque o personagem isso foi a sugestão do Alan Rickman. De tipo assim, o personagem é fechado, ele esconde as coisas, ele não quer que as pessoas vejam o que ele realmente é. Então no figurino isso transmite. É muito legal isso, cara. O figurino, nossa, o figurino do Voldemort também, né, que ele vai perdendo a cor ao longo do filme. O Dumbledore vai ficando mais forte quando ela vai ficando mais poder. Eu não sei, cara, eu não sei quem foi a figurinista ou os figurinistas dos filmes de Harry Potter.
Eu sei que Animais Fantásticos foi a vencedora do Oscar lá, né? Hollywood. Não, a... Como ela chamava? Ai, caramba. Eu vou até olhar, em homenagem a ela. Não vou deixar de... Colin Atwood. Colin Atwood. Eu lembrei. Isso. Colin Atwood que ganhou o Oscar, o primeiro Oscar do Mundo Bruxo por figurino. Uhum. Mas os figurinistas de Harry Potter eram maravilhosos, Sim, né? Dos muito filmes. bons, muito bons. Nossa, todos os figurinos, sem exceção, eram bons. Os figurinos contam história, né? Visual. Quando você entende isso, que você valoriza ainda mais o papel de um figurinista, né? Sim. O Snape, cara, essa parte, e ó, você vê como a gente tem que pegar. O Snape, em Ordem da Fênix, principalmente, ele fica provocando o Sirius, né? Aham. Tipo, dando umas respostas pro Sirius, dando umas tiradas nele. Mas quando o Harry fala isso, ele é o primeiro que vai verificar. Ele vai lá verificar se tava tudo bem com o Sirius, vai avisar a Ordem, Pois tá ligado? é. Então, tipo assim, você vê isso que é legal do personagem. É. Tipo assim, você não precisa passar pano pras merdas que ele fez, porque ele tem atitudes louváveis. Sim. Você entendeu? Ele Aham. tem atitudes que são legais de você falar, olha, o cara fez isso. Entendeu? Então o que me incomoda é você pegar e falar, ah, não, ele era um coitadinho que sofreu bullying, por isso ele é assim e tudo que ele faz é justificável. Não, não é. Ele era um personagem cinza. Você entendeu? Isso. Ele é complexo, ele faz merda, ele é cruel com crianças, ele sofreu coisas na pele, mas ele faz coisas decentes, você entendeu? Aham. Isso traz muito mais peso pro personagem do que ficar só colocando ele como um coitadinho, sabe? Cara, acho que essas pessoas na cultura pop, no geral, grandes vilões, grandes personagens, Sim. tiveram essa coisa. A gente tem que lembrar que no final do dia tudo é ficção, Sim. certo? No final do dia, esse personagem é assim como você vê na cultura pop, o próprio Anakin pra mim é um grande exemplo, só que o Anakin literalmente ele mata crianças, né? Não literalmente, porque é um... Literalmente na história. Na história, cara, como... Você entende? Você entende como... Como eu posso gostar do Darth Vader, entendeu? Como eu posso gostar do Anakin Aquela Skywalker? cena é braba, né? Como eu posso gostar do Anakin se o cara literalmente matou criança? Master Skywalker. Mano, aí eu fico... Caramba, mas é isso. Assim, dentro de um universo de ficção, eu posso ter esse... É igual o Kylo Ren, cara. O cara matou o Han Solo. E no último filme ele tava beijando a Rey, bicho. Cara, imagina... Caco, imagina Mas a gente sabe cresce... o que é não, mas isso, calma. Diego? Deixa eu- O que eu gosto disso é como isso reflete na humanidade. Não existe pessoa boa e pessoa ruim, mano. Não existe, não existe. Não existe. Não, eu falei, ele matou o Han Solo. Ele matou literalmente o pai dele, né? Mas... Tipo... Mas, cara, eu fico... Você entende? O cara... Uhum. É como se Harry Potter voltasse pro cinema daqui 30 anos com o Daniel Rupert Chaema e surgisse um personagem... chegasse a Vada Kedavra no pai surgisse dele. um personagem aleatório ali e matasse um dos protagonistas que a gente aprendeu a amar quando a gente era novo. Sim. Pô, na moral, eu acho que pra geração de Star Wars que cresceu com o Han Solo, o Luke e a Leia, essa trilogia é intragável. É intragável, cara. Eu adoro. Não, mano. Não tem como você ter um filme... Claro que a Carrie Fisher faleceu durante o sétimo, o oitavo pro nono. Uhum. Mas você não tem como você recomeçar Star Wars e não ter uma cena do Han Solo, da Leia e do Luke juntos. Não tem como, cara. Aí antes deles se juntarem, você mata o Han Solo. Na moral, peraí. Não tem como. Mas é isso. Eu estou nervoso! Eu fugi com... Frieza! Eu matei Por que o Kuririn, você matou o Kuririn? Eu estou nervoso. Isso é uma dublagem mesmo ou é um meme? um meme. É um meme, né? É. Ó, agora a gente chega no momento do Snape, depois que ele ouve a profecia, tudo. Agora a gente entra no assunto aqui. Snape em Hogwarts, atitudes do Snape com os alunos. Deplorável. Tá. Não tem como defender. Não. A gente entra num ponto aqui que eu e você, a gente concorda muito, que não tem como defender as atitudes. Mesmo pro Harry, que ele lembra do James olhando o Harry, já seria injustificável, porque o Harry não tem nada a ver Uhum. com as coisas que o pai fazia, né? Não Sim. vai descontar na criança Exato. os seus traumas. Uhum. Mas aí quando você entra no Neville, Longbottom, você entra na Hermione quando Pô, ele fala ele é o dos bicho dentes. papão do Neville, sabe? Tipo, isso é... Coitado do Neville. E eu queria que a gente também discutisse um pouco do que você imagina agora do Snape, interpretado por um ator agora, Papa Pesiedo, fora todas as polêmicas de ser um ator negro, diferente do Alan Rickman, Uhum. que é
de todos os personagens anunciados até então na série, ele realmente é o que não se assemelha Sim. aos personagens dos livros. Uhum. Tirando tudo que os fãs já discutiram, você já discutiu no canal, sobre mudança de narrativa, sobre o bullying ser interpretado por uma outra forma. Tirando tudo isso, a gente vai falar agora de personalidade. Se a série trouxer um Snape como ele é nos livros, o personagem ele vai ficar ainda mais odiável, né? Com certeza. Cara, e eu acho isso meio... Não perigoso, mas assim, as galera já tá meio implicada com o Snape, certo? Uhum. E aí você vai ter agora o personagem como ele é nos livros, um pau no cu, né? E aí fica pior ainda pro cara, né? Infelizmente não vão saber separar ator do personagem, com certeza. Mas eu acho que... O que você espera? Eu quero dizer assim, o que você Eu espera acho do que, Snape assim, pra essa série? Eu acho que se mesmo... Isso pra mim, eu até já tinha falado isso antes de revelar o Snape do Papecedo. Se ele fosse como ele era nos livros, a chance dele ser odiado era muito grande. Sabe? Mais do que amado. Agora, com certeza a escolha do ator, sendo um ator negro que não segue as características do livro, embora eu vou manter a minha opinião, mano, até o fim. Pra mim, não faz diferença. Eu acho que a cor dele não vai fazer diferença e não vai interferir na história, porque você vê na estrutura da história que esse tipo de... o bullying com ele vai ser racismo. Não, os bruxos não têm esse tipo de preconceito. É o preconceito de sangue. Eu mantenho. E você acha que a série vai tratar que não existe preconceito no mundo bruxo? Eu não sei. Pra já tirar isso da galera? Eu não sei. Né? Tá. Eu não sei. Tá. Eu não posso afirmar que a série não vai fazer, porque eu não tô fazendo parte da construção dela. Só na quinta temporada daqui 6 anos. Exato. Eu não tô fazendo parte da construção da série. Então, eu não posso afirmar o que vai ser. Da mesma forma que quem tá afirmando que vai ser isso, não pode afirmar, porque a gente não viu. Você entendeu? Pensando de uma forma criativa, a gente não pode afirmar que eles escolheram um ator. A gente não pode, porque a gente não viu. Exato. A gente vai saber que vai soar como racismo, ou soar como quando a gente consumir o conteúdo e ver o que eles fizeram em termos de narrativa, isso né? também. E assim, a pessoa pode chegar e falar, mas eu interpretei isso como racismo. A sua interpretação não quer dizer o que tá na... Não quer dizer que porque você interpretou isso é o que tá acontecendo na história. Plenamente. Porque se você tem um universo que não existe aquele conceito ali de racismo, que o conceito do preconceito é totalmente baseado no sangue, inclusive tem famílias bruxas supremacistas que são negras, não faz sentido você falar que, opa, peraí, você entendeu? Não faz sentido. Não faz. A não ser que, tipo assim, nossa, no mundo dos trouxas, tem, beleza, mas é outro... O mundo bruxo, os preconceitos, eles têm outros preconceitos. Isso é deixado bem claro, né? Fica muito claro. Principalmente Câmara Secreta, eles já explicam que é um dos piores termos, que eu sempre enxerguei o sangue ruim como um xingamento de conotação, assim, como racial, se existisse racismo no mundo bruxo, o nascido trouxa é como se fosse o excluído. Exato. É como se fosse, sei lá, a minoria. Exato. E a minoria tem que acabar. Esse tipo de pensamento, entendeu? Exato. E olha que eu era uma criança de 13 anos, 12 anos, e eu já entendi assim. Exato. E aí a gente tem as criaturas marginalizadas, os duendes, os elfos, centauros, sereanos, são tudo... O bruxo se acha superior a todos eles. Qual bruxo? O branco? Não, todos os bruxos. Sim. Todos os bruxos. São bruxos que, assim, são exceções os bruxos que não... Hermione é uma delas, porque ela vem de um... Ela enxerga o preconceito como ele é no mundo trouxa, porque ela vive no mundo trouxa, ela sabe do preconceito que tem no mundo trouxa, aí ela chega ali em Hogwarts, ela vê, isso daqui é preconceito também. Por isso que não faz sentido. Você entendeu? Por isso então, pra mim, Tiago, eu juro, velho, pra mim, e pra mim isso faz tanto sentido que eu realmente não entendo a revolta das pessoas com essa minha posição, porque tem gente que se revoltou com isso. Que se revoltou, que como se eu estivesse cometendo um crime. Pra mim, isso do Snape eu vou voltar a afirmar, até chegar no momento lá na série, que se chegar no momento e eles fizerem isso, aí eu vou falar, beleza, eles fizeram, então agora isso é uma merda. Eu vou achar uma merda. Entendeu? Certo. Agora, até o momento que a gente tem a estrutura que tem e a história segue de um jeito que, né, está seguindo de um jeito fiel a estrutura do mundo bruxo, pra mim não faz sentido pensar isso, entendeu? E de verdade, o Snape, várias vezes ele é descrito, ele é descrito várias vezes nos livros,
né? Pálido, pele macilenta, não sei o Isso. quê. Mas beleza, aí teve gente que veio encher meu saco e falou assim, ele é pálido. Palidez não é exclusivo de gente Sim, branca, sim. gente. Palidez é sinônimo de falta de saúde, tá ligado? Na Aham. pele. Tipo, aquela coisa... A palidez, ela se manifesta em pessoas negras também, Sim, você sim. entendeu? Não como em pessoas brancas. Aham. E o rosto pálido, ele é usado na literatura muitas vezes pra definir se a pessoa é branca, beleza. Não quer dizer que não, tá Cara, ligado? é, Mas eu acho que não é uma coisa que, nossa, que... Meu Deus, vai mudar a história não é um de vida dele. problemão, Pra mim né? não é, exato. É assim, é o que você falou. Narrativamente, pode ser um problemão no futuro. Exato. Agora não é um problema. Agora não é. Agora Agora a houve uma gente mudança. agora a gente só pode esperar pra ver como vai ser. Isso, exato. Eu concordo plenamente. Eu não afirmo que não vai ser e também não afirmo que vai ser. Mas eu acho que sim, voltando ao cerne da pergunta. O fato do personagem estar sendo interpretado por um ator negro, diferente do ator do personagem, como ele Do foi cinema, desenhado, né? até em contraste Em dese- com o Alan Rickman, Aham. mas também pelos próprios desenhos da J.K. Rowling, ele tá diferente ali, né? Não tá seguindo fielmente a característica. Eu acho que isso vai contribuir pra rejeição do personagem. Já Sim, está contribuindo. Já está contribuindo. Não somos, a gente não é bobo, a gente trabalha Exato. com isso. E sabe, em Reels meus, que eu posto até hoje, o pessoal segue já falando mudaram do o Snape, já mudaram o Snape. Já mudaram o E, Snape. tipo, não vai mudar, Eu só vou tá assistir ligado? se mudaram o Snape. Já mudaram o Snape. E vai ser assim. E eu sinceramente, eu tô querendo ver agora, quando chegar a terceira temporada, se o Uhum. Professor Lupin ou o próprio Sirius Black serão interpretados por atores negros também. Porque isso tira... Mas tem gente que vai adorar. Mas aí o problema é que eu acho que aí eles vão entrar num modo segurança de, olha, o bullying não é por causa do... Não sei. É aquela narrativa que tá todo mundo preocupado, Uhum. mas isso a gente vai saber só quando escolherem atores não pro sei, Lupin sinceramente. ou pro Sirius, Mas vão né? falar, vão arrumar problema também. Ah, sim. Vão falar, tem gente que fala, ele não pode ser negro por conta desse contexto, né, da pureza de sangue e tal. Que não é de bom, não é de bom tom colocar um personagem assim que é supremacista. E aí tem gente que poderia ser qualquer outro personagem. Não poderia, a gente sabe que não poderia, que qualquer outro personagem Iam que falar. é branco e fosse interpretado por negro, as pessoas iam reclamar e iam encher o saco, sabe? E não tem, assim, Por isso... é um campo muito complicado de você mexer assim, e os caras foram ousados de mexer e assim, e agora agora criativamente e de Exato. forma narrativamente a gente vai ter que esperar pra ver. Mas falando de personalidade do Snape na série, então a gente já adianta já que com certeza a galera vai, se for igual aos livros, ele vai ser odiado. ele vai ser odiado, né? Sim. Porque o que vai causar um pouco mais, eu acho que a série vai conseguir construir melhor Sim. o final do personagem também. Uhum. Talvez ele vai ser muito mais odiado, mas talvez no final ele vai ser talvez muito mais amado. Mano, que eu sinceramente não sei, né? Porque o Alan Rickman, ele Não, uma coisa é certa, Diego. Os atores dos filmes, neste momento, eu acredito que até nas próximas décadas, eles não serão esquecidos ou ninguém vai, superá-los. Isso não é uma ideia que eu até penso, tipo assim, nem precisa, né? Ontem eu postei um conteúdo, sabe um comentário que me pegou muito? Hum. É uma mulher falando assim, eu não consigo gostar, eu não consigo ficar empolgada com essa série, porque eu tenho medo que o mundo esqueça, tipo, do Daniel, da Emma e do Rupert, que o nosso trio original Isso é será ridículo, esquecido, cara. sabe? Isso é tão ridículo. E a missão da Warner, a missão da HBO, a missão nunca foi apagar a existência dos filmes. Cara, porque não, os filmes, e eles são assim, tão incríveis, nem né? eles vivem na sombra. Eles não gostam de viver na sombra do personagem, tá ligado? Tanto que eles foram fazer outros trabalhos, foram fazer outras coisas, sabe? Eles vão ser apagados. Isso é um pensamento tão raso, tão mesquinho, sei lá, cara. E achar que um filme que ficou tão marcante na época lá dos anos 80, 90, os atores vão ser apagados também. A série, eu acho que ela vai atingir um nicho, né? Muito importante de, tipo, fãs que estão conhecendo pela primeira vez, os fãs adultos, os fãs que consumiram só os filmes, nunca leram os livros. Sim. Então ela vai pegar todos os públicos. Eu acho isso importante, que é mais conteúdo pra Warner, no caso. Claro. Você vai entrar... Olha o que eu tô falando. Você vai entrar nas redes sociais da série de Harry Potter oficiais. Daqui uns 5 anos, vão
continuar tendo posts do Daniel, da Amy e do Rupert, e eles vão estar intercalando com Lógico. da série. Pra Sim. eles é mais O conteúdo. filme é o filme, a série é a série. Acabou, Sabe, cara. eu acho que vai ter um momento que eles vão, claro, intensificar na série, até porque é um produto novo. E se você misturar, se você lá, a primeiro episódio que aparece o Snape, vai, aí eles vão lá e colocam uma foto do Alan Rickman nas redes sociais. Não faz sentido em termos de... Lógico. Porque senão a galera vai falar, sempre será o único, Aham. sempre será isso, nunca vai ser superado. É igual no dia da série de Harry Potter, da estreia, as redes colocarem uma foto do Daniel, da Amy e do Rupert. Exato. Faz sentido? Isso Não. não faz. Então, esse tipo de coisa eu acho que as pessoas vão se adaptando e vão se acostumando ao longo do tempo. Mas, assim, voltando um pouco nessa estrutura narrativa do Snape, que a gente já falou das casas de Hogwarts, que o fato dele ter ido pra Sonserina, mas aí ele se forma, comete esse arrependimento, e aí você falou, a gente gravou um outro episódio que o Caco usou um termo que eu queria abordar aqui, que é o fato de terem romantizado muito o Nos personagem filmes. do Snape nos filmes. Sim. Você acha que isso realmente aconteceu? Sim. E a cena, por exemplo, dele abraçando o corpo da Lily é um exemplo nítido disso, né? É Que uma não existe cena- nos livros. Essa cena é bizarra, cara. Eu acho essa cena bizarra. Eu não consigo achar essa cena bonita. Eu não consigo achar Ele essa vê cena... o bebê... Tipo assim, ela não é pra ser bonita, ela é pra ser triste mesmo. Mas tipo assim, nossa, mas ai, ele amava ela, olha lá. Mas eu não consigo achar essa cena legal, sabe? É uma cena bizarra pra mim. É uma cena bizarra, bizarra. A criança lá chorando, desesperada no Pois é, berço, e mano. ele lá abraçando a mulher morta, entendeu? Tipo, como se não fosse ele que tivesse causado aquilo, Cara, parte daquilo, sabe? porque os filmes, eles omitem o fato do Snape ter Exato. ouvido a profecia. Não contam. No filme eles não contam que foi Eles ele. omitem ele xingando a Lilian. Eles perdendo a amizade. Sim. Eu acho sim que os filmes romantizaram, porque eles dão uma aliviada muito grande, primeiro nas atitudes do Snape como professor adulto e toda a raiva que ele carrega e que ele desconta nos alunos. Certo. Assim, o Harry não sofre 1% do que ele sofre na mão do Snape nos filmes. Né? Nos livros é muito mais intenso. A Hermione, coitada, a mesma coisa. E o Snape é colocado em alguns momentos em contextos engraçados, naquele de bater na cabeça. Sim, Você é entendeu? verdade, é verdade. É uma coisa Em Cara, sabe uma cena que eu amo do Snape? É quando o Harry vai lá, tá tendo aquela festa do Enigma do Príncipe. eu adoro. Ele fala, o Dumbledore... ele fala, eu queria falar pro... Não, o Dumbledore viajou alguma ele coisa. pediu pra te dar um recado que sua próxima aula vai ser... e onde ele foi? Ele fica... E ele simplesmente E vira sai. a cara e sai. Eu acho É isso muito genial bom, do é Alan muito Rickman. bom. E ele conseguiu fazer isso muito bem, cara. Aham. E chega a ser engraçado. Sim. Chega a ser engraçado. E a cena da morte do Snape, né? De toda... Você fala da Nagini, ataca ele. É uma atitude que, assim... O Harry, naquele momento, ele não sabia que o Snape era quem ele era. Aham. Mas ele põe a mão, assim, no É pescoço. o instinto do Harry, né, cara? É da personalidade Cara, dele. e o Snape podia ser... Até então... Cara, o que o Harry sabia do Snape? Que o Snape tinha matado o Dumbledore. Uhum. O Snape encontrou ele no grande salão ali. Ele falou, como você ousa estar no lugar que ele esteve? Uhum. E aí, na hora que o Snape tá sangrando tudo, o Harry ainda tenta salvar a vida dele, cara. O Harry é muito da hora, mano. É que o ele personagem vê Harry. que ele tá tentando falar alguma coisa, né? E aí ele vai tentar ajudar e... É, da personalidade do Harry mesmo, né? cara? A própria lembrança saindo, né, do Snape chorando, Em forma né? de lágrima. É. E é muito então, legal. no filme é muito romantizado, porque no livro vê, sai né? por tudo que é canto, tá ligado? Exato. Sai pela orelha, boca, junto com sangue. Cara, eu acho isso É uma coisa, muito... sabe? Eu acho isso muito legal, o fato de sair pela lágrima, que me emocionou pra caramba na época. Claro. Pra você ver como funciona. Funciona. A narrativa de, Funciona, tipo, fazer o espectador... claro. O Snape é o herói de tudo. Uhum. Vamos pensar assim, né? Sim, Que os filmes querem deixar você pensar assim, né? sim. Mas agora, pensando assim numa... A gente nunca vai chegar num consenso aqui. É isso que faz o personagem ser tão legal. Sim. Né? O Snape, ele é um ser humano como qualquer outro. A frase do Sirius, ela reflete muito bem, né? O mundo não é dividido em pessoas boas ou comensais da morte. Sim. Todos temos luz e trevas dentro de nós. Aham. O que importa é o lado que nós decidimos agir. E o Snape é a definição perfeita disso. Sim. Ele tem atitudes muito imbecis. Ele é anti-herói, cara. Ele é cinza. Ele é, sabe? E é isso que faz ele, pra mim, um top 3 dos melhores personagens Cara, de Harry Potter. ele é o seguinte. Ele fez tudo que ele fez? Sim. E ele deu a vida pra salvar, tipo, pra
tentar derrotar o Voldemort. Então, assim, não dá pra gente colocar ele numa balança e falar, ele é bonzinho, ele é ruinzinho, sabe? Ele é vilão, ele é mocinho. Não existe isso com o Snape. Tinha uma época, uns 12 anos atrás, que eu tweetava, sei lá, nossa, o Snape é meu personagem preferido. E a galera queria me cancelar por causa disso, sabe? É por isso que eu falo, numa discussão, falando de características de personagens, eu tenho direito de achar assim. Eu sempre falei em eventos que eu fui que o Snape é um dos meus personagens preferidos, mas eu não tô passando pano pras atitudes lógico, dele, não, cara. Ah, nossa, o meu personagem preferido da cultura pop é o Darth Vader, é o Thanos, é o Coringa do Batman. Ah, eu concordo com tudo que o Coringa faz. Não. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Não. Mas as é pessoas ridículo. esquecem que Então, a gente tá falando de personagens que não existem. Cara, e sabe o que é bizarro que eu penso? Tipo assim, meu personagem preferido é o Snape. Beleza, o meu não é. Por que eu vou ir lá e falar, mas é o Snape, ele fez isso e isso? A pessoa não tem o direito de gostar do personagem, tá ligado? Não faz sentido, mano. É a mesma coisa quando eu faço algum vídeo que eu falo que eu fale do Snape, tipo assim, pô... E aí eu fale das atitudes zoadas dele. A pessoa fala, eu juro pra você, tinha um cara que falava, eu não assisto os vídeos do Caco que ele faz sobre o Snape, porque ele sempre fala mal, não sei o que. Não é falar mal, é a realidade, é o que o cara fazia, tá ligado? Tipo assim, pô, se você é tão dodói a ponto de simplesmente não poder ouvir o que seu personagem fez e achar que ele só era um coitadinho, um santo, tipo, sei lá, mano, sabe? E quanto mais conversa, discussão e debate, a gente tá fazendo... 97, 29 anos depois, a gente tá fazendo um episódio todo do Sessão Reservada falando do Snape. Exato. É um personagem eu acho que gera é a graça debate, da parada, velho. E, pessoal, nem olhei pra... Tá tão envolvente o episódio de hoje que eu nem olhei pra câmera em nenhum momento. Pessoal, deixem nos comentários o que vocês acham do Snape. Depois de toda essa discussão, se vocês gostam, se vocês aprovam, tudo. E lembrando, eu gosto, mas ao mesmo tempo eu Mas eu aquilo, entendo eu gosto... Eu não consigo falar que eu odeio o Snape completamente. Eu detesto o Snape e eu amo o Snape. Exato. Simples assim. Eu sinto raiva dele em vários momentos, mas eu adoro o personagem como ele é desenvolvido, sabe? E é uma conclusão perfeita. Eu acho que é justamente isso. Você vai... Em algum momento da sua vida você vai amar o Severo Snape. Em algum momento da vida você vai estar mais... sei lá, esse cara é um babaca mesmo e é isso. E aí ele vai se moldando, vai evoluindo. E eu quero ver a série da HBO logo, porque eu não vejo a hora de ter novas perspectivas do personagem, porque faz muito tempo que eu não leio os livros e vou começar a reler agora, quero reler um por um, antes das temporadas, porque eu mesmo quero ver se o que tá no livro vai estar na série. Porque eu só lembro disso, do Snape ser um baita nos livros, ele é um cara insuportável. Ele é. É maldoso, ele é maldoso, insuportável. Não, e eu quero ver. Ele entregando Lupin pros alunos da Sonserina é escroto. E aí, eles vão continuar romantizando o Snape da série, ou o Snape vai ser tratado como esse cara é? Isso a gente vai saber na primeira temporada, ou logo nas próximas. O meu medo é que eles tentem romantizar pra fazer um contrapeso com a escolha do ator, sabe? Também pode acontecer. Pra, tipo, evitar, sei lá, hater. Mais hater, né? Mas eu acho que quanto mais tipo fiel assim, deixa eu só, desculpa te interromper. Quando eu falo hater, eu não tô falando de você, pessoa que, pô, não gostei, preferia que fosse fiel. Eu não tô falando disso, porque eu preferia que fosse fiel. Só que não é uma parada que me incomoda a ponto de eu simplesmente falar, meu Deus, estragaram, ficar dando hate. Eu tô falando de pessoas, mano, assim, comentários absurdos, pesadíssimos, né? sabe? Isso, Comentários abertamente racistas. Pô, eu acho mó tristeza sabe? o ator ter que privar os comentários assim, ridículo, no Instagram. Tipo, ridículo. todos os atores da série curtindo o momento ali. Exato. E aí o cara tendo que ficar 8 anos agora com o Instagram privado. Exato. Sabe? Não, eu acho assim... É um absurdo, assim. É absurdo, lógico que é absurdo. Lógico que é absurdo. Ah, mas ele escolheu tá no papel. Mas galera... Não, nossa, tem uma pessoa no Twitter que eu juro pra você, ela é tão ridícula. Ele tem que sofrer... Eu li esse comentário. Ele tem que sofrer todo o ódio possível porque ele aceitou o papel. Ah, não, beleza. O cara vai chegar um papel de uma franquia gigantesca. Não, ele... Sabe? E ele fez audição, Mas sabe? que mente... Agora eu vou... Caralho, eu não queria entrar nesse assunto, mas eu vou ficar puto. Que mente desgraçada pequena do caralho, velho. Vai se fuder, bicho. Desculpa xingar, não. Tá saindo no teu canal, mas que mentinha, mas eu que entendo. mentezinha filha da puta, tá ligado, cara? É ridículo, cara. É inaceitável, é inadmissível, cara. Você desejar o mal pro ator. Você falar que, não, o ator não... Porra, cresce, meu irmão. Cresce, tá ligado? Porra. É isso. Vai tomar no cu. É isso. Que ódio, mano.
vai tomar no cu. E fincar com o Não, Kardashian. me dá uma... Porque Mas assim, eu entendo, cara. é que é uma coisa que é muito lógico. extrema, tá E ligado, a gente tá Diego? passando por... É muito extrema. E a gente Tipo, tá... você não existe uma coisa assim. Eu acho que até o debate do personagem é isso, sabe? De Mas tipo isso assim, já não tem como, ou é né? bom ou é ruim. É. Ou ama ou odeia. Você É. entendeu? Tipo, você não tem um meio termo. Aí a pessoa vem com uma babaquice dessa. Eu volto a repetir, eu não tô falando de quem não gostou da escolha Isso. e preferia que fosse um ator branco que fosse Fiel seguindo as ao características. Não tô falando isso. Eu tô falando da pessoa que é babaca, abertamente babaca, Isso. que E fica... tem você muitas, viu? entendeu? Nossa. Ah, pô, E outra, você vai pegar agora, por exemplo, vai ser assim, vai sair o primeiro episódio da série, vai sair o segundo. No que o Snape vai aparecer, pode ver que o episódio pior avaliado no IMDb. aham, sim. Vai ser assim, sabe? Com Então a certeza. gente tem que criar casca pra lidar com esse tipo de pessoa que vai ter demais agora na época da série, mas usar a nossa força como fandom e como pessoas mesmo, como pessoas que estão empolgadas genuinamente pelo projeto Aham. e acreditar. Porque eu tô criando conteúdo agora sobre a série, a gente tá criando conteúdo há 3 anos, vai fazer em abril agora, e eu pelo menos senti essa questão do... Agora com tudo que saiu da série, tantas coisas legais agora nos últimos meses, Sim. pelo menos essa questão diminuiu bastante, pelo menos nas minhas redes. E eu tô Uhum. bloqueando todo mundo também Não, que a vem pessoa- falar qualquer se coisa. a pessoa dá uma opinião, tipo assim, pô, preferia que fosse, beleza, eu deixo Mas lá. a gente Agora, sabe se a reconhecer, pessoa né? chega falando babaquice, eu também, mano. Porque tem pessoas Aliás, que chegam, gente, eu Eu realmente nem fiquei bloqueio. chateado. Sabe o que eu faço? Eu não bloqueio, não. Eu não dou esse gostinho de bloquear. Eu não dou esse gostinho de bloquear. Sabe o que eu faço? Restringo. Acabou. Comenta aí, acha que tá comentando. Não E tá todo aparecendo mundo, nada. nunca mais vai aparecer. Porque, e tem muitas pessoas que chegam nas minhas redes e falam assim, Ti, eu fiquei chateado real com o Snape, mas, vida que segue Exato. agora. Não, teve sabe? gente que veio falar assim, pô, eu vi seu vídeo lá sobre Snape, e realmente o que você fala, eu discordo, eu não queria que fosse, Aham. mas eu realmente entendi o que você falou e acabou. Não é aquela pessoa que vê o... meu Deus! Tipo, Muita pô, pessoa vai começar, eu sinto que as coisas vão melhorar nesse sentido, mas eu acho que a melhor forma de finalizar esse episódio de hoje, antes da gente ir pro momento perrador, é isso. O Snape é esse personagem, Sim, ele vai gerar diversas discussões, agora na série da HBO vai gerar mais ainda, por vai. tantos motivos que a gente sabe aqui, já comentou no Sessão Reservada, mas é isso. Eu acho que a lição que fica é que Harry Potter tem personagens incríveis, Uhum, na real, que a gente poderia fazer episódios sobre cada um, com sobre o certeza. Sirius, sobre o Dumbledore. Dumbledore, manipulador ou não? Meu, e é isso A que... vida e as mentiras de Alvo Dumbledore. E olha, eu acho que e pra você ver como Harry Potter é legal e tem histórias pra se desenvolver, né? Do Sim. passado dos personagens. Lógico. Que cada personagem a gente pode fazer um episódio todo falando sobre ele que vai ter Aham. assunto pra na manga. Gente, Sim. comentem aí embaixo o que vocês acharam. Concordam, discordam? O que vocês pensam sobre Severo Snape? Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, também deixa aí a avaliação 5 estrelas e comenta. O comentário de vocês é muito importante e principalmente deixa o like no vídeo. E agora, momento Momento berrador. berrador. Você vai me desculpar que eu garanti uns dislikes pro seu vídeo no meu desabafo engajamento. final. A primeira pergunta do momento berrador aqui é o Arthur Faria. Nesta série eu gostaria de ver Hogwarts de forma mais ampla, ver a rotina dos professores, alunos, e eu acho que esse cara vai ficar feliz. Esse cara vai ficar feliz, porque eu também gostaria de ver e eu acho que vai acontecer. Eu também. Principalmente, eu quero saber o tamanho de Hogwarts, a proporção, o caminho que o aluno faz pra ir do Aham. grande salão até uma sala de E aula. aquela rotininha de Sim. escola, tá Pô, ligado? eu espero muito. Assim, Uhum. gente, eles estão no salão comunal da Grifinória, por exemplo. Eu quero... Agora é aula de herbologia. Vai, mostra Você eles entende? indo pra lá. Bom, é Exato. muito legal. Eu Vai quero ser legal. também. Então, Arthur, eu concordo com você. Gustavo Leite, se o diário tivesse revivido Voldemort, o que ocorreria com sua parte da alma que vagava na Albânia? Não é como se eu já não tivesse respondido 5 vezes papo- essa mesma pergunta no Papo Furado, mas vamos lá, que não é Papo Furado, lembrando, o Momento Berrador é pra mandar mensagem, Isso, é verdade. opiniões, coisas sobre que a gente tá trocando ideia aqui. As perguntas deixem pro Papo Furado, galera. Mas, Gustavo, eu acredito que ocorreria simplesmente a alma dele ia se fundir com a alma que estava refugiada na Albânia de alguma forma. Eu acredito, a gente não sabe o que é porque não tem menção oficial, beleza? Posso ler outra mensagem? Pode, Porque por favor. Pode. Sempre vem pergunta É que verdade, é verdade, eu quero ver, deixa eu ver. cima, eu acho. É depois Pra do cima? Gustavo Tá. Leite, isso. Miguel, mas obrigado pela pergunta, viu? Boa, Gustavo. Miguel Botel, Titi e Caco. Titi?
Como vai ser o tom da primeira temporada? Algo mais Natal ou algo mais Desventuras em série da Netflix? É uma boa pergunta boa essa aí, pergunta. viu? Eu acho que vai ser uma mistura de dois. Eu acho que vai ter um pouco de Natal, uma série... Mas ao Uma mesmo parada tempo, bem mágica. Mas eu acho que vai ser... Principalmente a parte de Hogwarts, tá? Eu acho que ela começa de um jeito pra uma coisa fria mesmo. E Uma depois- parada Harry debaixo do e depois armário fica ali. aquecidinho, E depois quentinho. colorida, vibrante, música alta. Mas Sim. eu acho que... Agora, nossa, lembrei que o Hans Zimmer tá na trilha sonora, mano. Fiquei muito feliz aqui. Mas eu acho que antes de Hogwarts é uma coisa mais parada. Mas depois, meu amigo, eu não quero mais sair daqui. Sim, eu acho que vai ser Mas esse clima mesmo. vai conseguir trazer Vai esses ter, tons. eles vão querer trazer muito da magia, assim, sabe? Que a magia seja sentida. Então esse climinha de Natal eu acho que vai rolar mesmo. Andrei Farias manda aqui. Será que a série vai respeitar as cores e os símbolos de Corvinal? Acho um vacilo dos filmes, pô. As E cores aí, de o que Corvinal você acha? são bronze e azul, né? E no filme meterão prata. Eu acho que vão manter o bronze, sim. Eu acho que vão. espero Eu que mantenham. sim. Quanto mais fiel eles forem pro material original, aqui ó, Thaísa Lopes. Thaísa Lopes, vocês têm alguma aposta de quem será o Voldemort na série? Meu sonho é que fosse o Cillian Murphy. Olha que legal. Nossa, e agora o rumor quentinho, então. né? E saiu recentemente, né, o Ralph Fiennes, não sei se a galera, se ele falou demais, aquela entrevista é de fevereiro do ano passado, então... eu achei que era recente. não, ela é antiguinha. Então acho que eles confundem com os rumores. Então assim, nessa entrevista ele fala assim, eles já escolheram, não foi? Eu acho o Cillian Murphy um ótimo ator. Acho o Cillian Murphy um ótimo ator. Nossa. Aí a galera, tipo assim, como assim? Mas eu acho que é porque tinham já falado, né, que era o Cillian Murphy era uma escolha que a galera queria muito. E você sabe que quando Seria muito legal. perguntaram do Cillian Murphy pra presidente de televisão da Warner, ela só falou assim, não sei, vamos ver, isso aí também uns 8 meses atrás. Sim. Eu acho que eles vão escolher um ator do Voldemort pra agora já, viu? Eu também. Principalmente porque vai ter algum momento de flashback, tá? Que eles vão explorar. E se mostrar o Quirrell encontrando ele, por mais que seja só uma coisa ali, né? Mas podia ser a voz, pelo menos, já do ator, tudo, né? E esse foi o momento berrador de hoje. E eu já pensei na frase de hoje aqui. Opa, fala então. Eu já pensei na frase de hoje pra dedicar ao nosso Severo Snape. Claro que é uma frase emblemática. E eu quero que não apenas vocês falem comigo, mas é isso. Depois de todo esse tempo... Abram a página 16. Depois de todo esse tempo, sempre. E é isso aí, galera. Estaremos sempre com vocês aí, discutindo sobre o personagem de Harry Potter. Então curtam a gente, ouçam no Spotify. Conversando igual gente. Pois é, que aqui é um papo pra gente se divertir mesmo. Beleza? Sessão reservada, mais um. Tamo junto, galera. Valeu. É nóis. É nóis.